nós te rendemos graças, te rendemos louvor, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos proporciona, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos como igreja do Senhor para juntos cultuarmos a Ti, prestarmos o nosso serviço, a nossa adoração ao Senhor, ó Deus. Pedimos neste momento a Tua bênção sobre nós, neste momento de escola bíblica dominical, onde nós iremos ler, meditar, estudar a Tua palavra, que o Espírito do Senhor flua em nós, através de nós, que Ele nos ensine todas as coisas, que Ele nos dê a sabedoria que vem do alto, por meio do conhecimento da Tua palavra, nós possamos crescer, ó Deus, espiritualmente, desenvolver nossa salvação, para a glória do Teu nome, ó Pai. Nos dê assim a iluminação que nós tanto necessitamos para compreender a Tua palavra e que os nossos corações estejam abertos para recebê-la com fé genuína, Pai. Tudo que for lido, tudo que for estudado aqui, que o Espírito do Senhor grave em nossas mentes e em nossos corações, para não pecarmos contra Ti, ó Deus. É o que nós pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, nós vamos aqui podem se assentar, nós vamos aqui dar sequência às nossas aulas sobre a Bíblia. Ao longo desses últimos domingos, nós temos trazido, não são bem curiosidades, características acerca da palavra do Senhor, dos livros bíblicos, e hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Até aqui nós já vimos o Pentateuco ou Torá, nós vimos os livros históricos, os poéticos e de sabedoria, e no último domingo nosso pastor Marco nos trouxe um pouco a respeito dos livros proféticos. Esses livros, eles são importantíssimos, não que os outros não sejam, mas os livros proféticos, por causa do conteúdo que eles nos trazem, eles fazem uma conexão muito importante com o Novo Testamento, acerca da pessoa, da vida, da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos hoje um pouco aprender acerca dos livros proféticos, vamos ver acerca do gênero literário, estilo literário, vamos ver o chamado, a missão dos profetas e um pouco do conteúdo que esses livros nos trazem. Obviamente nós não vamos conseguir ver livro a livro, porque são muitos livros, mas a ideia aqui é trazer um panorama geral e qualquer dúvida que os irmãos tiverem, a gente vai esclarecendo aqui ao longo das nossas aulas. Como a própria nomenclatura diz, podem se assentar, viu, gente? Não vou ler a Bíblia agora, não. Como a própria nomenclatura diz, os livros proféticos, eles são aqueles que registram as atividades dos profetas que foram levantados por Deus em diversas épocas para comunicar a sua palavra, a sua mensagem ao povo. Então aqui nós já temos uma característica dos profetas e dos livros proféticos. Os profetas, eles foram homens levantados por Deus, chamados por Deus para anunciar a palavra de Deus ao seu povo. Os profetas, eles eram os ocupantes de um dos 3 ofícios messiânicos. Os irmãos se lembram quais são os ofícios messiânicos? Um é profeta, sacerdote, rei, acabou, né? São esses 3 assim. Então os profetas, eles vêm para poder ocupar um desses ofícios na época do Antigo Testamento. E normalmente, quando nós analisamos esses 3 ofícios, profetas, sacerdotes e reis, nós vamos verificar que os sacerdotes, eles possuíam uma linhagem. Os sacerdotes legítimos, eles eram limitados à tribo de Levi e à família de Arão. E os reis oficiais, eles deveriam ser da linhagem de Davi,
especificamente os reis aprovados pelo Senhor. Já os profetas, não existe esse tipo de restrição. Eles poderiam vir de qualquer tribo e ocupação. Então nós temos aqui uma particularidade acerca dos profetas, que é essa: eles não eles não eram originários de uma tribo específica, de uma família específica, não tinha esse tipo de restrição. Por exemplo, o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel, eles eram de uma família sacerdotal da tribo de Levi. Então nós sabemos que Ezequiel e Jeremias provinham de famílias oriundas da tribo de Levi. O profeta Oséias, provavelmente, ao que tudo indica, ele era da tribo de Ruben. Amós era da tribo de Judá, que era do Reino do Sul, mas uma curiosidade, ele foi chamado pelo Senhor do Reino do Sul para profetizar as tribos do Reino do Norte. Sobre as ocupações dos profetas, nós vamos ver que, segundo referências bíblicas, ao que tudo indica, nós sabemos que alguns possuíam ocupações, digamos que normais, que nós chamamos de seculares. Eles trabalhavam, eram pessoas normais. Por exemplo, a Bíblia nos traz que Amós, ele ganhava a vida como supervisor de um grupo de pastores. Nós temos isso logo no capítulo 1, no verso 1. Já no capítulo 7 do seu livro, no verso 14, ele mesmo, Amós, vai se identificar como um boieiro e também como um colhedor de sicômoros. O sicômoro é uma árvore que é semelhante à figueira, que produz um fruto que é muito semelhante, mas de qualidade inferior, que é muito comum lá na região do Oriente Médio. Então, os irmãos podem perceber que os profetas, eles eram homens comuns, mas eles eram chamados por Deus, comissionados por Deus, capacitados por Deus para uma missão grandiosa, para uma missão extraordinária, que é o quê? Levar a palavra de Deus ao povo. Então, os irmãos guardem isso. Um profeta, ele era chamado por Deus, capacitado por Deus, para levar a palavra de Deus ao seu povo. É muito interessante, né, que refletindo acerca da normalidade dos profetas, porque é muito comum nós lermos as passagens e vermos esses homens como pessoas extraordinárias que realizaram grandes feitos, atos poderosos, fizeram milagres grandiosos. Mas é importante que para nós fique claro que o poder não era deles mesmos, era o poder de Deus por meio deles. E é muito interessante que a Bíblia nos traz as façanhas, os feitos dos profetas, mas ela também nos fala da vida comum deles, de que eles eram homens normais, homens comuns. Por exemplo, o próprio Tiago, quando ele escreveu a sua epístola, lá no capítulo 5, no verso 17, ele fala um pouco a respeito de Elias. E ele diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E aí, quando nós lemos um pouco acerca da vida de Elias, que Elias, ele teve medo, ele fugiu dos seus inimigos, ele teve ali ele viveu um momento onde, se fosse hoje em dia, talvez ele seria diagnosticado com depressão, porque ele se escondeu, ele teve medo, ele teve ansiedade, ele quis perder a própria vida. Então, assim, eram homens normais, que viviam situações normais, e o que fazia diferença em suas vidas era o Espírito do Senhor, que os capacitava, que dava a eles poder para realizarem todos os atos grandiosos que eles realizaram. A Bíblia menciona vários profetas no Antigo Testamento. Nós conhecemos aqueles mais famosos, digamos assim,
Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Miqueias, Malaquias e tantos outros. Mas, além destes, a Bíblia menciona também outros profetas que não tiveram o seu próprio livro, que não tiveram um livro com o seu nome. Por exemplo, o livro do profeta Isaías, o livro do profeta Jeremias. Há outros profetas, e nós vamos ver aqui, que também tiveram, apesar de não terem um livro com o seu nome, foram pessoas importantes na história do reino de Deus. Por exemplo, nós temos Gade e Natã, que profetizaram ali durante o reinado de Davi. Nós temos o profeta Aías, que anunciou a divisão do reino de Israel. Nós temos Elias, que foi quem confrontou Acabe, Jezabel e os profetas de Baal. Nós temos Eliseu, que foi o sucessor de Elias. Temos Micaías, que foi um profeta que ousou falar a verdade ao rei Acabe, a expor os pecados dele e de sua casa, mesmo sendo perseguido e preso por isso. Então, assim, existem outros profetas ao longo do relato bíblico, além desses que trazem livros com seus nomes. Vamos aqui entender o significado da palavra profeta. Obviamente, o título em si, ele possui uma característica específica que traz essa designação. Profeta, no original hebraico, é nabi, que traz a ideia de um porta-voz. Então, uma coisa que deve ficar clara para nós é que o profeta, ele é um porta-voz. No que se refere ao ofício do profeta, ele era um representante de Deus, ele agia como um porta-voz de Deus e ele tinha autoridade enquanto falava o que o Senhor lhe tinha revelado, o que o Senhor lhe tinha mostrado. O profeta, isso é muito interessante também, em algumas passagens, ele é também chamado de vidente. E isso para expressar a ideia de uma visão dada pelo Senhor que deveria ser transmitida ao povo. Por exemplo, lá em 2 Samuel 24:11, diz assim: ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, e aí o profeta Gade deu a ele a sua mensagem. Outro título que nós também encontramos para os profetas, além de vidente, é homem de Deus, para se referir a ele. Por exemplo, temos lá o texto de 1 Reis 13, de 1 a 5, que diz assim: eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. O altar se fendeu, a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então percebam que nesse trecho, o nome desse profeta, ele nem é mencionado. Aqui ele é chamado o tempo todo de o homem de Deus. E era também um termo comum utilizado para se referir ao profeta. Então vamos lá, além do profeta, nós temos também vidente e homem de Deus. Então, quando os irmãos lerem a Bíblia e verem esses termos, entendam que são pessoas que possuem o mesmo ofício, que realizam o mesmo tipo de atividades.
Outra coisa, embora o profeta fosse alguém que falava a palavra de Deus, quando nós analisamos a forma nominal em hebraico, ela é passiva, ou seja, o profeta, ele falava não a sua própria palavra, não a sua própria mensagem, ele não emitia a sua própria opinião, mas sim a palavra ou a mensagem de Deus. Entendam o seguinte, o profeta, ele não era originalmente o emissor da mensagem, mas sim o transmissor. Ele recebia uma mensagem e transmitia a mensagem de Deus ao seu povo. Tanto que isso é verdade que é muito comum os profetas iniciarem os seus oráculos, os seus discursos com a frase, assim diz o Senhor. Ou seja, eles fazem isso para poder deixar claro, olha, o que eu estou dizendo aqui não é a minha palavra, não é a minha opinião, não é a minha mensagem, mas a mensagem do Senhor. Em alguns momentos, a mensagem transmitida oralmente, ou seja, uma mensagem falada, um discurso, ela era também ilustrada por algum ato simbólico. E é muito interessante nós percebermos isso e compreendermos a força do ato simbólico que acompanhava a mensagem do profeta, né? Esse ato simbólico, ele tinha o propósito de reforçar a mensagem, de ilustrar a mensagem para que ficasse bem claro qual era a mensagem que o Senhor queria dar. Por exemplo, temos aqui o caso de Isaías. Ele andou 3 anos despido e descalço para ilustrar o que aconteceria com os habitantes do Egito e Etiópia, que naquela época eram aliados do povo de Israel, que confiava nos exércitos, nos cavaleiros do Egito e da Etiópia. Eles acreditavam, né, que fazendo aliança com os egípcios e com os etíopes, eles seriam livrados do cativeiro assírio. Mas a história nos mostra que isso não aconteceu. Isaías viveu na pele exatamente aquilo que aconteceu depois com os habitantes de Israel que foram levados para cativeiro assírio. Outro exemplo que a Bíblia nos traz é acerca de Jeremias. Ele utilizou correias e um jugo para simbolizar o cativeiro babilônico. Temos isso lá nos capítulos 27 e 28 do livro de Jeremias. Outro exemplo foi Ezequiel. Ezequiel ele construiu uma espécie de maquete de Jerusalém para descrever o cerco dos babilônios e como que eles atacariam a cidade. Então percebam, né, como que e tudo isso, obviamente, eles faziam por ordenança do Senhor. Eles não inventavam da própria cabeça, não. O Senhor falava com eles, olha, por exemplo, com Isaías, você vai se despir, você vai ficar descalço e por 3 anos você vai andar. E o mesmo caso de Jeremias, você vai pegar as correias, você vai pegar um jugo para poder mostrar o que é que vai acontecer quando os babilônios vierem. Então, tudo isso eram atos que eram indicados por Deus, né? Os chamados atos proféticos, que a gente vê e muitas igrejas realizam hoje em dia, mas eles se espelham muito nesses atos proféticos da Bíblia. Mas esses atos proféticos da Bíblia, nós temos certeza que eles foram indicados por Deus, porque está escrito na palavra do Senhor. Então é muito importante ter isso em mente, né? Que um ato profético, ele precisa ser originado do Senhor, ele precisa ser ordenado pelo Senhor. E além desses exemplos que eu trouxe, nós vemos que muitos profetas fizeram coisas similares e às vezes estranhas, mas sempre instruídos por Deus. Outra informação importante, os profetas, eles eram, acima de tudo, pregadores que anunciavam a palavra de Deus ao homem e a sua integralidade, ou seja, a mensagem que o profeta trazia ao povo tinha como objetivo atingir a mente,
as emoções e as vontades. Eles pregavam não apenas à mente, ao intelecto. Eles não simplesmente traziam informações ou um mandamento, uma ordenança, mas a mensagem ela atingia a mente, o coração e as vontades. O propósito da mensagem profética era o quê? Era atingir o interior para que o exterior fosse transformado. Quem ouvia a mensagem do profeta deveria ouvir, compreender, absorver a mensagem e reagir adequadamente a ela. Vamos entrar aqui no gênero e estilo literários dos livros dos profetas. Quando nós lemos esses livros, esse tipo de literatura, nós percebemos que grande parte deles é de narrativa, gênero de narrativa, é contando histórias. Mas quando nós percebemos as mensagens que Deus dá, as profecias em si, nós devemos considerar alguns aspectos importantes para nós não torcermos ou deturparmos a palavra do Senhor. Primeira característica que a gente tem que conhecer é que a profecia ela tende a usar uma linguagem simbólica, que precisa ser interpretada figurativamente. O sentido do simbolismo ele não está no símbolo em si, mas na mensagem que o símbolo transmite. Há um grau de subjetivismo, nem tudo deve ser entendido literalmente. Por exemplo, lá no capítulo 7 do livro do profeta Daniel, nós temos uma profecia acerca de 4 bestas que Daniel vê. E ele vê 4 animais que saem do mar. Um leão com asas de águia, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças e uma besta terrível com 10 chifres. A ideia não era o símbolo em si, mas a mensagem por trás do simbolismo. Nós precisamos entender, né, o que o mar significa, o que cada animal significa. E aí nós temos a interpretação. O mar simboliza as nações do mundo. E esses animais que saem do mar simbolizam 4 reinos poderosos que dominariam o mundo antigo, que era Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. Foram 4 reinos poderosos que ali estabeleceram o seu reinado, o seu império, o seu domínio sobre o mundo antigo. Então percebam, né, que quem interpretasse literalmente essas profecias ficaria esperando 4 animais terríveis desses surgirem do mar. Mas isso não aconteceu. Outro aspecto que a gente tem que considerar acerca dos livros proféticos é de que a profecia ela tende a usar uma linguagem de iminência, ou seja, de urgência. Não importa quão distante a profecia esteja do seu cumprimento. Quando a predição é feita, ela é feita como se estivesse prestes a ocorrer. Por isso o caráter de iminência, de urgência. Visto porque normalmente a profecia ela não traz em si um prazo de cumprimento. Deus só dá a profecia. O tempo de cumprimento dela, em muitas vezes, não é especificado. Logo, a aplicação não é limitada. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos a profecia acerca da volta do Senhor Jesus, que foi feita aí há mais de 2000 anos. No entanto, os cristãos do primeiro século, eles tratavam a volta do Senhor como algo prestes a ocorrer. Isso fica muito claro com alguns textos bíblicos. Por exemplo, lá em Mateus 24, do 42 a 44, o próprio Senhor Jesus diz:
Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Lá em Tiago, nós temos também um texto parecido sobre isso. Tiago disse, no capítulo 5, versos 8 e 9, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. E também, 1 Pedro 4, 7, o apóstolo escreveu, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então percebam, há 2000 anos atrás, esses irmãos, eles já consideravam a volta do Senhor como próxima, como algo às portas, prestes a acontecer. É o que eu disse, né? As profecias, elas eram entendidas em caráter de urgência, de iminência. E assim até hoje nós devemos fazer também. Uma característica dos profetas é que eles tinham seu auge em momentos de crise do povo. Nós vamos ver o ofício dos profetas, eles agindo, eles operando, falando em nome do Senhor, em momentos de crise do povo de Israel. Eles eram reformadores levantados por Deus para alertar o povo contra seus pecados pessoais, comunitários, religiosos e sociais. Além de exporem e condenarem o pecado, eles chamavam os pecadores ao arrependimento. Eles clamavam ao povo para que retornassem aos mandamentos do Senhor. Percebam daí a importância de se conhecer o Pentateuco, principalmente Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, porque nesses livros está toda a teologia, todos os ensinamentos que Deus deu ao povo de Israel. E todas as profecias de chamada ao arrependimento, de quebrantamento, de acusação contra o povo de Israel, era baseada na lei do Senhor, né, na Torá, principalmente no livro de Deuteronômio, né, ali nas bênçãos e maldições que o Senhor anunciou ao seu povo, caso eles obedecessem, andassem em obediência ou andassem em desobediência. Além de serem reformadores, os profetas, em algumas ocasiões, eram também intercessores em favor do povo. E aí nós temos, né, o caso clássico de Moisés, que é considerado o primeiro grande profeta. Ele intercedeu a Deus pelo povo de Israel em diversos momentos, né? A Bíblia nos traz que quando o povo fez um bezerro de ouro e o adorou, Deus ameaçou destruir o povo. Mas Moisés, como um líder, como um representante, como voz profética, ele intercedeu junto a Deus pelo povo. Também quando o povo murmurou contra Deus por falta de água, e ali Deus enviou serpentes abrasadoras para consumirem o povo, Moisés novamente intercedeu. Quando o povo se rebelou também contra Moisés e Arão, né, ali naquele caso de Coré, Datã e Abirão, eles lideraram uma revolta contra Moisés e Arão, que eram os dois líderes do Senhor na época, e Deus trouxe juízo sobre eles, sobre a casa deles, mas Moisés e Arão também intercederam pelo povo, pedindo a Deus, né, que tivesse misericórdia. Temos também o caso de Samuel, outro profeta. Ele intercedeu pelo povo quando eles pediram um rei, mesmo sabendo que isso desagradava a Deus. Samuel orou ao Senhor e ele atendeu à voz do povo. Temos também o profeta Jeremias. Ele intercedeu pelo povo quando eles estavam prestes a ser levados cativos para a Babilônia, por causa da desobediência. É ali naquele episódio, né, no capítulo 14, quando Jeremias ora e chora, clamando ao Senhor em favor do povo.
Temos também Daniel, que intercedeu pelo povo quando eles estavam no exílio. Daniel confessou os seus pecados, o de seus pais, implorando que Deus fizesse resplandecer o seu rosto sobre o povo, ou seja, que Deus concedesse graça, misericórdia ao povo. E temos também Amós, ele também intercedeu em favor do povo quando Deus lhe mostrou os juízos que enviaria para punir os pecados de Israel. Então percebam, né, que os profetas, em determinadas situações, eles não simplesmente chegavam, a mensagem do Senhor é essa, assim diz o Senhor, toma aí a mensagem. Eles, como eles faziam parte do povo, eles estavam envolvidos, então havia um envolvimento emocional, sentimental com o povo, e por causa disso eles também intercediam. Um ponto importantíssimo que nós precisamos considerar acerca dos profetas e suas mensagens é de que tudo o que eles falavam ou faziam era inspirado por Deus. Tinha o objetivo de fazer menção a Cristo, sua pessoa e obra. Muito importante, irmãos, os profetas e as mensagens que eles traziam, independente de que mensagem fosse, de alguma maneira apontava, fazia referência ao Senhor Jesus Cristo, à sua pessoa, à sua obra. O próprio Senhor Jesus, ele confirmou que ele era o tema da pregação profética. Vamos ler aí alguns textos. Primeiro, Lucas 18, a partir do verso 31. Lucas 18, a partir do verso 31, diz: Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Vamos ler mais um ainda em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 26. Lucas 24, a partir do verso 26. Novamente, o Senhor Jesus dizendo: Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E ainda aí no capítulo 24, verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então percebam, né, que a vinda de Jesus, a sua encarnação, a sua vida, as suas obras, a sua paixão, a sua morte e ressurreição, tudo isso constava no livro dos profetas. Então percebam a importância desses livros para nós, sobretudo o livro do profeta Isaías. Ele é considerado como o evangelho do Antigo Testamento, porque ele traz para nós informações tão ricas, tão claras a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus, que alguns até dizem que se não existisse o Novo Testamento, as informações que Isaías traz por si só serviriam como o evangelho do nosso Senhor Jesus. Outra coisa importante, ao ler os profetas e encontrar suas predições, nós devemos ter em mente que o conteúdo que Deus revelava a eles visava alguns objetivos específicos. Primeiro, glorificar a Deus. A profecia nos mostra que Deus está no controle da história da humanidade. O controle absoluto de Deus sobre o tempo, as circunstâncias e sobre as pessoas evidencia a sua completa soberania sobre tudo e todos. O fato de Deus mostrar o futuro
significa que ele é não apenas o Criador, mas também aquele que sustenta e que determina todas as coisas segundo a sua boa vontade. Deus conhece o fim desde o princípio. Por quê? Porque ele o decretou. E se Deus decretou, está garantido. Nada pode frustrar ou alterar aquilo que Deus determinou. E isso, saber disso, ter consciência disso, deve nos levar a glorificar ao Senhor nosso Deus. Por quê? Porque Ele está no controle da história. E por causa disso, tudo o que acontecer, acontecerá para a sua glória e para o bem do seu povo eleito. Outro objetivo da profecia: encorajar os crentes. A profecia, ela inspira em nós confiança. A confiança, ela é a certeza de que Deus controla o tempo e que, independentemente das aparências, o presente é parte da execução do plano de Deus. Olhar com fé para o futuro revelado por Deus deve inspirar em nós confiança para o servirmos no tempo presente, hoje, pensando, olhando para o futuro já decretado por Deus. O entendimento e a aplicação corretos da profecia produz um cumprimento ativo, ousado, fervoroso e confiante dos deveres cristãos até que Cristo cumpra a sua promessa. O que isso significa? Eu sei que Cristo vai voltar, então eu preciso me comportar de maneira adequada, em santificação, vivendo para a glória do nosso Deus, sabendo que Cristo pode voltar a qualquer momento, e eu preciso estar preparado para isso. Outro objetivo da profecia: ela intensifica o desejo pela vontade de Deus. A profecia, ela aumenta também a esperança. Saber que Deus prometeu intensifica em nós o desejo de experimentar e possuir a promessa. Quanto mais nós contemplamos a promessa, mais queremos que ela se realize, que ela se materialize. Por meio da profecia, Deus mantém em nós a esperança viva e aumenta a confiança e dependência dele. Nós temos um exemplo muito bonito que é de Simeão. Vamos ler lá um texto, Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. Lucas 2, a partir do verso 25. Nós vamos ver aqui um caso que ilustra a questão da esperança que é fomentada, que é ativada em nós por causa da profecia. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Percebam, como que Simeão nutriu durante muitos anos a esperança de ver o Cristo, de ver o Messias, o enviado do Senhor. Ele recebeu essa palavra de que não morreria sem que antes conhecesse, visse o Cristo, e Deus cumpriu nele essa profecia para a glória do seu nome. Outro objetivo da profecia é motivar os pecadores a se arrependerem e os crentes a se santificarem. A profecia, ela encoraja em nós a santidade.
a profecia deve motivar em nós o arrependimento e busca por santificação. Tanto que é muito comum nós vermos que junto com a profecia, junto com a mensagem, vem também a chamada ao arrependimento. Vem a conclamação: arrependa-se, volte ao Senhor, volte aos caminhos do Senhor. Quando nós lemos os textos proféticos, é muito comum os profetas chamando o povo desviado, o povo pervertido, alheio ao Senhor, às leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, chamando-os: voltem aos caminhos do Senhor. E a profecia, ainda hoje, em nós, quando nós lemos, elas têm que gerar isso em nós, gerar esse sentimento de arrependimento e de busca por santificação. Por quê? Nós precisamos entender que Deus, ele revela o futuro para afetar o presente. Aquilo que Deus revelou mediante os santos profetas deveria afetar os ouvintes da época e também a nós hoje em dia. Para nós, hoje, temos a se cumprir a profecia sobre a segunda vinda de Cristo. Ela é certa, ela terá para nós consequências. E nós precisamos estar prontos para o cumprimento desta profecia. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, por isso que o Senhor Jesus falou que nós devemos vigiar, que nós devemos orar, buscando a santificação para quando Ele vier. Então, trouxe aqui, acho que, bastante informação acerca dos livros proféticos, e são informações assim que nos ajudam muito a compreender não apenas o estilo dos livros, mas as mensagens que eles trazem. Sabendo, né, são muitas informações, mas se tiver que guardar alguma coisa, guardem, né, que as profecias, assim como toda a Escritura, fala a respeito de Cristo, aponta para Cristo, para a sua pessoa, para a sua obra. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu fiz o possível para poder terminar 10 minutos antes do culto. E consegui. Alguém tem alguma pergunta? Irmãos, Bernardo, aproveita. Oi. Eu gostaria que você fizesse 2 comentários. O primeiro, com base em Deuteronômio 18, porque você falou a respeito do vidente, a palavra que é uma das palavras no Antigo Testamento para se referir ao profeta. Isso. E hoje em dia se tem muito a visão, quando se fala de profeta, se tem muito a visão daquele que revela o futuro. Porém, Deuteronômio 18 nos dá uma base, tanto para o verdadeiro profeta, quanto para o falso profeta. Como que a gente vai julgar, identificar se aquilo que foi dito como suposta profecia vem do Senhor ou não. E aí eu queria só fazer um paralelo antes de você comentar, porque em Deuteronômio 18, no verso 9, o Senhor diz assim: quando entrares na terra que Yahvé, teu Elohim, te dá, não aprenderás a fazer as coisas abomináveis daquelas nações. Agora ele passa a dizer quais são essas coisas abomináveis. Não seja achado em ti ninguém que sacrifica por fogo a seu filho ou a sua filha, nem quem pratica adivinhação. Quero fazer um paralelo com esse texto, com a narrativa de Atos, quando Paulo repreende uma menina que estava com o espírito de adivinhação. E eu acredito que nós podemos, eu quero ouvir sua opinião, nós podemos fazer um paralelo entre os pseudo-profetas hoje e esse espírito de adivinhação, porque parece que a Escritura faz uma distinção entre espírito de adivinhação e profeta, né? E aí, ainda em Deuteronômio 18, agora mais adiante, que o Senhor estabelece como que se identifica o falso profeta. Ele diz assim no verso 20: mas o profeta que tenha a presunção de falar em meu nome, palavra que eu não lhe haja mandado dizer,
ou que fale em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E aí ele diz assim: e se perguntares em teu coração, como poderemos conhecer a palavra que Yahvé não tem falado? Ou seja, como que nós podemos reconhecer se o que o profeta disse é de Deus ou não? Aí ele mesmo dá a resposta: quando o profeta falar em nome de Yahvé, e o que disser não acontecer, nem se verificar, esta é a palavra que Yahvé não tem falado. Com presunção a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Ou seja, critério é: isso aqui é profecia de Deus ou não? Como que eu sei? Aquela que se cumprir. Se não se cumpriu, era só a ideia da cabeça do profeta. Você pode fazer uma distinção entre, se há distinção entre espírito de adivinhação, porque hoje em dia tem profeta revelando o número de CPF, e também essa questão de como que se valida a profecia. Isso. Acho que a primeira coisa que tem que ficar clara é que a profecia, ela possui um objetivo, né? Então, por exemplo, um profeta revelar o número de CPF de alguém, né, o que isso vai influenciar na vida da pessoa que teve o CPF adivinhado, né, ou de outras pessoas que ouviram essa profecia, entre aspas. Então, existe sim diferença, né? A diferença é o conteúdo e o seu cumprimento. Qual que é o posicionamento, né, da igreja reformada de hoje em dia, contemporânea, acerca desses tipos de atividades, né, de profetas, de pessoas que dizem ter visões, adivinhações? Nós entendemos que tudo aquilo que Deus quis revelar já foi revelado. E tudo se encontra na Bíblia. Então, toda a orientação, toda a direção, todo o ensino, toda a instrução que nós precisamos hoje para nós temos na Bíblia. A Bíblia nos fornece, ela é a nossa base. Então, nós nem precisamos recorrer a alguém que diz adivinhar CPF e outros dados aí que não importam quais sejam. Porque a Bíblia, ela é suficiente, ela é autoridade, ela é infalível, ela é inerrante. É isso que nós cremos. Então, se nós cremos, né, que ela é suficiente, então nós não precisamos recorrer a outros recursos para saber qual é a vontade de Deus. Eu trouxe aqui, né, o exemplo de Jeremias, quando eu falei da questão dos atos simbólicos que acompanhavam as profecias. E nesse episódio de Jeremias, onde ele pega as correias e ele pega também um jugo e ele vai diante do rei da época para poder falar com ele: olha, o destino do povo será esse, caso não haja arrependimento. Na época, Jeremias foi confrontado por um outro profeta, que era um falso profeta, que não falava a palavra do Senhor, porque o que acontecia, irmãos? Além dos profetas que eram chamados por Deus, existiam também profetas de profissão, que eram ensinados a serem profetas, e que eram falsos profetas, na verdade. E eles compunham ali a corte real. Então, eles faziam parte ali do grupo de conselheiros do rei, digamos assim, e eles davam ao rei orientações, instruções, segundo a palavra do Senhor, entre aspas. E aí, nesse episódio de Jeremias, ele foi diante do rei com as correias, com o jugo, para poder exemplificar, simbolizar o que aconteceria com o povo caso não houvesse arrependimento. E aí esse outro profeta, ele chega, ele quebra o jugo de Jeremias, quebra as correntes dele, joga tudo longe assim, meio que humilha o profeta Jeremias e fala com ele: assim diz o Senhor, na verdade haverá paz, haverá prosperidade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tudo mais, tudo mais. Beleza, aconteceu isso, Jeremias voltou para casa e depois o Senhor veio a ele e falou: volta e fala isso, isso, isso. Aí Jeremias foi e falou com esse profeta.
jugo de madeira foi quebrado, trarei um jugo de ferro. Quebraste correias físicas, trarei correias espirituais, digamos assim. Então, percebam como que nesse episódio, o profeta Jeremias rebateu, por ordem do Senhor, aquilo que realmente aconteceria. Então, a questão de ter falsos profetas, isso é algo que existe desde que o mundo é mundo, né? Por isso que o Senhor deu essa orientação por meio de Moisés em Deuteronômio. Então, é algo que nós devemos ficar atentos. Novamente, já disse, vou repetir. As Escrituras, elas são suficientes para nós, mas alguém pode dizer, Bernard, mas eu preciso de uma orientação específica para a minha vida, né? E a Escritura não vai ter lá, Bernard, você deve fazer isso. Não tem, né? Mas a Escritura, ela tem situações semelhantes, parecidas, e nós nos orientamos por elas, segundo aquilo que consta registrado aqui. É assim que funciona, irmãos. E nós precisamos também ter a dependência no Senhor, crendo de que temos em nós seu Santo Espírito, e Ele nos guia, Ele nos ilumina, Ele nos orienta, né? Então, precisa de alguma direção, alguma orientação, não sabe o que fazer, ore ao Senhor, busque ao Senhor, medite na palavra do Senhor, busque auxílio na palavra do Senhor, orientação na palavra do Senhor, porque com certeza nós encontraremos. Vai. Bernard, no domingo passado eu estava falando sobre a questão dos profetas, né? Você falou que não tem uma profecia específica para uma pessoa direta. É preciso que a gente preste atenção na escola bíblica e na exposição da palavra, porque ali Deus fala de maneira específica por meio do profeta. Exatamente. Então o pregador, o expositor do evangelho, que teme a Deus e anda no caminho hoje é um profeta. Hoje é um profeta, isso, que tem o objetivo de ensinar, instruir e exortar o povo, né? Exatamente. Então é isso. O profeta, como eu disse, ele é um transmissor da palavra de Deus. Então, a partir do momento que aqui, diante da igreja, há um homem chamado por Deus, instruído por Deus, trazendo a palavra de Deus, nós entendemos que é um profeta falando a palavra do Senhor. Mais alguém? Não, né? Já deu 10 horas. Vamos orar então. Graças a Deus, Senhor, nós te louvamos pela oportunidade deste aprendizado, deste estudo, que o Espírito do Senhor nos dê a sabedoria para poder compreender a Tua palavra, para poder entender, ó Deus, que a Tua palavra é suficiente para nós, para entender a importância delas, Senhor, para dar orientação, direção, iluminação, instrução, ó Deus. A Tua palavra é suficiente para nós, que nós possamos nos apegar a ela em todos os momentos de nossas vidas, ó Pai. Que os ensinamentos, os mandamentos, as profecias da Tua palavra, que elas sejam lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos, que nós olhemos para todos esses textos e possamos ver Cristo neles, possamos ver a obra de Cristo neles, e por meio desses textos possamos aprender a como viver para a glória do Teu nome, Senhor. Pedimos a Tua bênção no restante dos nossos serviços, que Teu Santo Espírito nos guie, continue nos guiando, nos capacitando a Te servir, ó Deus, a prestar o nosso culto da melhor maneira possível, com excelência, para a glória do Teu nome. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.